Hoje eu tô aqui para falar desse livro incrível que é Vamos Comprar um Poeta, do Alfonso Cruz. E eu já quero começar falando que eu não sou tão fã assim de poemas e poesias, mas eu costumo me aventurar bastante, principalmente porque os livros de poemas, geralmente eles são bem curtinhos, ou então ele tem textos curtos, então acaba que eu sempre me aventuro numa leitura de poemas justamente para intercalar entre leituras muito longas. Eu gosto da forma de ver poesia, né? Eu acho que os livros de poesia sempre fazem a gente repensar ou então ler um pouco mais devagar para tentar entender realmente o que o autor está querendo falar através daqueles poucos versos ali. Mas esse aqui, ele me pegou muito desprevenida a ponto de, creio eu, que esse é o meu livro de poemas favoritos da vida. E agora eu vou falar sobre ele. Vamos Comprar um Poeta é uma fábula distópica. Eu sou muito fã de distopia. Basicamente, distopia, para quem não sabe, é quando se apresenta uma realidade onde a sociedade, as coisas funcionam de uma forma bem diferente da forma como nós vemos. Então, geralmente as distopias são uma realidade bem diferentona, onde tem muita tecnologia, onde a sociedade se comporta de uma forma diferente. E nesse aqui é uma distopia onde as pessoas metrificam muito as coisas. Então, a primeira parte legal é que isso aparece na narrativa mais ou menos assim. Geralmente fala assim, fulano abriu as portas da janela e estava um dia lindo e ensolarado. E no livro não. O livro fala assim, a mãe, primeiro que ele não se refere com nomes às pessoas, nem nada assim. Ele fala assim, a mãe se moveu 2 metros até a porta de 2 janelas e abriu as portas em 45 graus para que a luz entrasse iluminando 90% do quarto. É tipo isso. Então você já tem uma noção bem forte de que todas as coisas são metrificadas. São tão metrificadas que até o nome de algumas personagens é através de números e letras. Então tem uma que eu acho que o nome é BB 9,2. E aí ela dá a entender que esse é um nome luxuoso porque tem uma décima e uma dízima pequena. Coisas assim que eu achei muito legal na linguagem do livro. E aí, no meio dessa história, que é uma família de um pai, uma mãe, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, a filha decide que ela quer comprar um poeta. E os poetas, na narrativa, é falado como se estivesse falando assim, eu quero comprar um robô aspirador de pó, uma coisa tipo assim. E aí eles vão lá para comprar esse poeta, e aí fala sobre o modelo de poeta que eles compraram e como que é melhor comprar um poeta, porque os artistas fazem muita sujeira nas suas coisas brancas, que são as telas. Então tem toda essa conversa e o livro se propõe a falar sobre como que a inserção desse poeta dentro da família mudou a perspectiva das pessoas, de forma que, pouco a pouco, a filha começa a ser mais sensível para certos sentimentos, a mãe começa a chorar, e eles quantificam até as miligramas de choro que alguém chora. Até o irmão mais velho, que não é muito apegado na história do poeta, assim, por si só, começa a usar o poeta para escrever rimas para ele conseguir ficar com a mina que ele quer. Então tem vários momentos assim que eu achei genial, da forma como a poesia, a arte, a forma de descrever o mundo, sem ser de forma literal, mudou por completo a vivência dessa família e de cada um de uma forma específica. O livro é bem curtinho, ele tem 96 páginas, mas assim, tem tantas sacadas geniais nessa leitura, porque ele introduz a poesia, a forma de ver o mundo de uma forma poética, de um jeito que você mal percebe que isso está acontecendo. Uma parte que eu gostei muito foi isso essa dinâmica do autor para construir essa distopia usando os números. Porque, por exemplo, uma das primeiras partes do livro, o cara vai falar que tá apaixonado e ele fala que tá 70% apaixonado. Ele não fala assim, eu estou muito enamorado, ou então ela é diferente, não. Ele fala 70%. Eu gostei que quando começa a história, você nem percebe, você se acostuma ali com a coisa da métrica, mas você nem percebe que faz tanta falta uma forma poética de escrita, e você só nota isso quando o poeta surge. Porque aí, toda vez que o poeta fala uma coisa poética, tem uma sensação de estranheza, porque quem é esse cara que vê as coisas de uma forma inútil, como é falado? Eles chamam na história os poetas e os artistas de inutilistas, que são pessoas que fazem coisas inúteis, e aí isso trouxe uma reflexão que me fez pensar muito, que é que a gente acaba expressando realmente a nossa alma quando nos dedicamos às coisas inúteis. Por exemplo, que valor teria se um amigo seu fala que ama você,
mas você descobre depois que ele foi pago para dizer que ama você. Ou então você ser apaixonado num trabalho que é a sua fonte de renda e que sem ele você não ia conseguir comer ou fazer as coisas básicas. E que a paixão verdadeira é justamente os atos de altruísmo. Quando você faz algo não porque você está ganhando algo, ou porque você vai ser recompensado, ou porque tem uma métrica, mas simplesmente porque você gosta de fazer aquilo. E dentro da perspectiva da sociedade desse livro, e eu acho que da nossa sociedade também, essas são coisas inúteis, são coisas inutilíssimas, mas que justamente o amor por essas coisas inúteis é o que faz a gente ser humano. A gente parar para apreciar um pôr do sol, a gente ter um tempo de descanso para ver as coisas do dia a dia, ter um tempo de dedicação, sei lá, para o nosso filho ou para o filho de alguém, mesmo que não necessariamente você esteja construindo alguma coisa com aquilo, mas simplesmente porque isso é viver, é o prazer de você estar vivo e experimentar o mundo ao redor, experienciar o mundo ao redor. Isso tudo se você for pensar do ponto de vista econômico, que é uma métrica muito usada no livro, é inútil, mas na verdade só faz você ser humano, um humano que vê o mundo de uma forma poética. Outra coisa que me pegou muito também é que eles não falam coisas como meu Deus ou alguma coisa assim, eles falam por mamon, eles usam esse termo mamon, e até eu comentei isso na resenha que eu postei no Scooby, e uma menina comentou que não sabia disso, que essa palavra mamon, ela vem do aramaico e ela significa literalmente dinheiro ou finanças, mas existem muitas conjecturas, principalmente da igreja evangélica hoje em dia, que utilizam o mamon como uma representação de uma divindade ou de um demônio cultuado pela ganância, pela cobiça. E no livro, as pessoas cultuam ele, justamente porque as métricas estão em tudo. E aí é que, na minha opinião, o livro acaba se tornando não tão distopia assim. Não por erro do autor, mas justamente porque a nossa sociedade hoje é viciada em métricas. A gente tem números em tudo. Em muitos momentos a gente se preocupa mais com a métrica da coisa do que com a coisa especificamente. Então, nas redes sociais, a métrica são as curtidas. E aí não importa tanto se o conteúdo daquilo tá bom, ou então se o conteúdo daquilo tá falando a verdade, se a informação tá falando a verdade. O que importa é se hitou, o que importa é se aquilo alcançou muitas pessoas, se teve muitos views, se teve um alcance muito grande, se entrou dentro do algoritmo. E tudo isso são métricas, elas são vazias. Às vezes o conteúdo é vazio, é uma dancinha, é um meme, é uma piada, que não necessariamente está fazendo você refletir em alguma coisa, se acrescentar em alguma coisa, vivenciar alguma coisa, mas está simplesmente sendo uma métrica, tá dando views, tá dando alcance. E eu acho que a gente tá cada vez caminhando mais para ir para dentro da realidade dessa distopia, onde os números são mais importantes, não só do ponto de vista econômico, né? No livro tem várias situações assim, eles falam da economia, falam sobre várias questões. Tem uma parte que a mãe tá conversando com a filha e eles estão falando sobre as rugas. E aí ela fala que as rugas são as cicatrizes das emoções que vamos tendo na vida. E aí depois ela vai falando sobre algo que ela pensou, que diz assim: não sei porquê, mas isso me levou a repensar a minha posição no mercado da vida. Quais são os meus dividendos, as minhas dívidas, e senti que precisava de mudar qualquer coisa. Um destes dias, Weishaupt estava a aspirar e olhei para o quarto do poeta, para aquilo que ele escreveu na parede. E sabes o que vi? Eu vi que um dia teria de limpar aquilo, que é uma coisa que ele tinha escrito na parede, e que era só isso a minha vida. Ninguém me dá mais crédito do que isso. Limpar, cozinhar, enfim, é uma maneira de contribuir para a dinâmica social. Mas deu-me, como dizer isso? Um vazio? Isso. E nesse texto aqui tá falando da mãe e tá falando da contribuição dela para o social, que no caso era simplesmente limpar e cozinhar. Mas eu acho que isso se aplica não só a essa realidade, mas a qualquer coisa que você pensar do ponto de vista de emprego, de trabalho, porque a gente não tem mais a visão de existência como vocação. Qual que é o motivo desse trabalho? Eu tenho uma vocação, ele tem uma utilidade real? Porque, por exemplo, a gente antigamente tinha assim, o advogado, ele advoga, a vocação dele é a defesa da justiça. O agricultor, a pessoa que planta, etc., ele está produzindo comida. Ou então o socorrista, o médico, é uma pessoa que está literalmente salvando uma vida. E aí hoje em dia a gente tem profissões que é tipo digital influencer. E aí a TikToker, por exemplo.
E aí, o que que é? É digital influencer, mas o que que ele tá influenciando? Ele é um digital influencer, mas ele é um filósofo? Ele é um digital influencer de conteúdos de ciência? Tipo, tem uma moça que faz, né? Ela tem uma formação, papapá, e ela dissemina informações sobre isso. Não. Ele é digital influencer de casa de aposta. A influência dele é fazer dancinhas que vão viralizar. E isso não tem nenhum senso de contribuição real pro mundo e não tem nenhum senso de vocação. Não é nada. E a gente se tornou o nada. Mas tem métricas. E aí, como tem métricas e como desenvolve métricas, desenvolve dinheiro, que de alguma forma essa influência está gerando lucro para alguém, então tudo bem. Porque isso está dentro da agenda de Mamon, que é o deus que a nossa sociedade venera, de certa forma. Então o livro me fez refletir sobre essa mistura que é até meio paradoxal, né? Que é de você se preocupar com as coisas que são realmente úteis para nossa sociedade, mas ao mesmo tempo você entender que existe uma beleza no inútil quando ele tá gerando um crescimento. Porque se você parar para pensar, esses exemplos que eu dei, né, da rede social, do TikTok, isso é dinheiro. Mas será que é útil tanto quanto uma poesia? Mas a poesia é útil? É, porque gera um crescimento. Então, de certa forma, existem coisas que são inúteis, mas que geram beleza, geram crescimento, fazem a gente se tornar humanos, mas existem coisas que são inúteis e são descartáveis, não estão produzindo nada, não estão gerando nada aqui dentro. É só a gente reagindo a uma enxurrada, a uma programação. Sabe isso? Não sei, tô começando a devagar, mas talvez esse já é o poeta entrando aí da minha cabeça, não sei. Enfim, era pra ser uma resenha curta, mas gostei demais de Vamos Comprar um Poeta. Fiquei tocada, assim, ele falou comigo em tantas áreas, que é um daqueles livros que a gente acaba precisando voltar depois de um tempo e ver como que o nosso coração lê ele de novo, sabe? Então, recomendo demais a leitura, muito divertida, apesar de gerar todas essas reflexões. É um livro que, se você decidir ler todo de uma vez, você lê numa sentada, porque é curtinho e porque é muito tranquilo. E assim, ele fez eu refletir em muitas coisas com muita leveza, realmente, sobre a importância de, em certos pontos, nós nos dedicarmos a coisas que são inúteis, mas que são extremamente proveitosas para a alma. E é isso. Tchau, tchau.